Olá, somos a equipe 2 da cadeira de Fenômenos de Transporte do semestre 2022.2 da Universidade Federal do Ceará, tendo como professor o professor Samuel Cartacho. A equipe é composta por Jonas Victor, Iago Braga, Iago Barbosa, Renan, Pedro Sales e Marcelo. O nosso objetivo deste trabalho é verificar se o dito popular de que uma bebida em volta de papel molhado, se ela se resfria mais rápido, e também saber se depende de sua orientação. E usando os conhecimentos de fenômenos de transporte 2, iremos verificar se esse dito popular é consistente ou não. Dividimos este trabalho em duas partes, a parte experimental e a parte teórica. Na parte experimental, usaremos 4 latinhas de cerveja e um termômetro digital do modelo espeto. Essas latinhas serão colocadas dentro de um freezer, um congelador, sendo que 2 delas irão ficar deitadas e 2 delas em pé, sendo uma deitada enrolada no papel e uma em pé enrolada no papel. Sabemos que a cerveja é uma bebida amplamente consumida no mundo inteiro, principalmente pelos brasileiros, ficando apenas atrás do refrigerante. Porém, ela muitas vezes é consumida muito acima de sua temperatura ideal ou muito abaixo de sua temperatura ideal. Para isso, fomos atrás de diversas metodologias, tanto experimentais, tanto práticas, para averiguar qual a melhor temperatura, a temperatura ideal de consumo da cerveja, bem como o seu tempo de resfriamento ideal. E com isso, dividimos o nosso experimento em duas partes, a parte experimental e a parte prática, onde na parte prática utilizamos uma bibliografia específica e através dela nós adequamos um modelo de equação teórica para deduzir a temperatura ideal de consumo para a cerveja. Após considerações bibliográficas, nós avaliamos que a temperatura ideal para a latinha seria 7 graus Celsius. Com base nisso, nós fizemos nossa parte experimental das latinhas, colocando-as no refrigerador de uma geladeira. A temperatura dentro do refrigerador gira em torno aproximadamente 2,6 graus Celsius. Na parte experimental foram usadas 4 latinhas da marca Bohemia para realizar esse experimento. Nós inserimos essas latinhas no congelador, sendo 2 delas enroladas no papel toalha úmido, e 2 delas ficaram deitadas, uma sem papel toalha, a outra com papel toalha, e 2 delas em pé, uma com papel toalha e a outra sem papel toalha. E foram medidos no intervalo de 130 minutos, com intervalo de separação de medidas de 10 em 10 minutos. Foram medidas essa temperatura com o termômetro digital, modelo espeto, e foram plotados num gráfico. A partir desse gráfico, observamos que as temperaturas das latinhas que mais se resfriaram rapidamente foram das latinhas com papel toalha, sendo a que se resfriou mais rapidamente foi a latinha que estava em pé, com papel toalha. Partindo agora para a parte teórica, a gente vai ver como a gente conseguiu modelar o nosso problema. O primeiro passo foi fazer um desenho livre do nosso problema para a gente ter uma ideia geral. Aqui a gente tem uma latinha que foi representada como um cilindro reto com algum líquido. A gente consegue ver que a gente tem 4 pontos de temperaturas que podem ser diferentes. A temperatura no interior da latinha, a temperatura nas paredes da latinha, a temperatura externa, que seria a temperatura do papel molhado, e a temperatura do congelador. Tendo desenhado esse problema, a gente foi elencando todas as hipóteses que a gente iria adotar, desde que a latinha possa ser modelada como cilindro reto até que ela permaneça da mesma posição que foi colocado. Ou seja, que a energia potencial e cinética macroscópica dela permaneça constante.
Além dessas, a gente pegou várias outras considerações, como a distribuição uniforme da temperatura. Ou seja, a gente não precisa pegar diversos pontos dentro do interior da cerveja. Ela se distribui de forma uniforme, ou seja, basta uma temperatura que vai ser igual a todos os outros pontos. Após ter desenvolvido todas essas considerações, a gente partiu para a criação do modelo matemático. Nosso modelo foi feita com a ideia inicial dos sistemas térmicos. Ou seja, a gente tem o nosso sistema da cerveja embrulhada em papel molhado e a gente pode dividir ela em 4 tipos de resistências. A gente vai ter a primeira resistência, que seria a resistência da cerveja com a parede, que seria uma resistência convectiva. A gente vai ter a resistência condutiva da parede latinha. A gente vai ter a resistência R3, que seria a resistência do papel molhado. Essa resistência só vai estar presente no caso da latinha com papel. Se ela não tiver papel molhado, essa resistência é igual a zero. E a última resistência, que seria a resistência mais externa, seria a resistência da superfície mais externa com o ar do congelador. Essa resistência R4 vai ser a diferença entre o sistema com papel ou sem papel. Com todas essas ideias da resistência, a gente partiu para o cálculo. A gente usou a equação dos sistemas com mais de uma resistência, que diz que a taxa de transferência de calor vai ser igual à variação de temperatura dividido pela resistência total. A gente tem 4 resistências gerais no nosso problema e a gente quer a temperatura no interior da cerveja menos a temperatura do congelador. Com essa primeira equação, a gente vai precisar de outras para conseguir relacionar com o tempo. Então, a gente usou as equações vistas em termodinâmica, mais especificamente a primeira lei da termodinâmica e a capacidade calorífica a volume constante. Usando a primeira lei da termodinâmica e lembrando que a gente considerou que a variação de energia cinética e potencial é igual a zero, pensando macroscopicamente, e, além disso, considerando o trabalho igual a zero, a gente fica que a variação de energia a variação da energia interna do nosso sistema vai ser igual ao calor que ele troca. Lembrando que esse Q está maiúsculo porque ele não é uma taxa, ele só é a quantidade geral de calor que a latinha perdeu. Então a gente vai precisar dividir pelo tempo, pela taxa de tempo, para ter o Qzinho que a gente procura, que é a taxa de transferência de calor. Então, em termodinâmica, a gente vê a nomenclatura com pontinhos, só que essa nomenclatura corresponde ao que estamos procurando. Com essa equação acima, a gente vai usar a ideia de capacidade calorífica, lembrando que para os líquidos, que é o nosso caso, que trabalhamos com a cerveja, o CV é aproximadamente igual ao CP. A gente pegou a equação da capacidade calorífica a volume constante, lembrando que nessa equação a gente vai ter o Z minúsculo. E como a gente quer o maiúsculo, que seria uma capacidade extensiva, a gente vai ter que multiplicar pela massa. E com isso a gente vai colocar o sinal negativo, pois a nossa equação está tendo uma perda de calor para o ambiente. Aí manipulando a gente consegue encontrar que o calor, a taxa de calor perdida vai ser igual a menos M, capacidade calorífica, dt da temperatura sobre dt do tempo. E com essa equação a gente junta com aquela que a gente encontrou para os circuitos térmicos. E aí a gente encontra uma equação diferencial. Nesse caso, uma equação diferencial ordinária. Resolvendo por separação de variáveis, a gente consegue encontrar essa expressão, que a temperatura da cerveja vai ser igual à temperatura do congelador mais um fator exponencial. Aí a gente identifica aqui cada termo e a gente vai ter uma constante de integração. Essa constante pode ser encontrada substituindo no caso de T0. Substituindo essa expressão, a gente vai conseguir encontrar esta, que diz que a constante de integração é igual ao ln, logaritmo natural da temperatura inicial da cerveja menos a do congelador. A partir dessa equação, calculamos os resultados teóricos para a lata com papel molhado e sem o papel molhado e obtivemos os seguintes resultados.
Ao se observar os resultados obtidos experimentalmente e teoricamente, verifica-se que, ao molhar um papel e enrolar no recipiente de bebida, isso sim faz com que ela se resfrie mais rapidamente.